Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, dessa vez, voltando dos mortos de novo, de mais uma pedra no rim, só que dessa vez, graças a Deus, não precisou fazer cirurgia e saiu em 2 dias. Bom, esses últimos 3 vídeos aqui, dessa série de vídeos, desse livro, serão maiores, porque, para não alongar muito a série, então se preparem para vídeos grandes de talvez 50 minutos ou até 1 hora. Então, no último vídeo acabamos o livro 5 dos comentários de São Tomás sobre a Física de Aristóteles. Vamos então agora ao livro 6, primeira parte, a divisão do movimento em suas partes quantitativas, introdução. 1. O plano do livro 6. O livro 5º tratou da divisão do movimento em suas espécies, da unidade do movimento e de outros assuntos menores omitidos nessa compilação. O livro 6º trata da divisão do movimento em suas partes quantitativas. A. Primeiro, que o movimento e todos os demais contínuos são divisíveis. B. Segundo, como o movimento é dividido. Este livro é bastante complexo e muitas coisas foram dele omitidas nessa compilação. O material que dele foi efetivamente usado foi reordenado na seguinte sequência. A. Primeira parte, onde se mostra que o movimento e todos os demais contínuos são divisíveis. B. Segunda parte, que é a primeira divisão quantitativa do movimento, isto é, em relação ao tempo. C. Terceira parte, que é a segunda e última divisão quantitativa do movimento, isto é, a divisão do movimento em relação às partes do objeto móvel. 2. Primeira parte. O movimento e todos os demais contínuos são divisíveis. 1. É impossível que um contínuo seja composto de partes indivisíveis. É impossível que um contínuo seja composto de partes indivisíveis. Em outras palavras, é impossível que uma linha seja composta de pontos. Esta afirmativa será demonstrada de 3 maneiras, isto é, demonstrar-se-á que um contínuo não pode ser composto de partes indivisíveis dispostas entre si, a. em unidade, b. em contiguidade, isto é, cujas extremidades estão em contato, c. em sucessão. 2. Demonstra-se a impossibilidade de existência de um contínuo composto de partes indivisíveis por continuidade. As partes que compõem uma coisa por continuidade devem ter extremidades que são unas, mas as extremidades dos pontos, que supostamente constituiriam uma linha, não podem ser unas, porque uma extremidade é determinada em relação a uma outra parte, mas em cada coisa indivisível não existe algo que é extremidade e algo que é outra parte. E se, portanto, a única parte de que são compostos os pontos se unificam entre si para haver continuidade, todos os pontos se unirão em um mesmo ponto e não formarão nunca uma linha. A conclusão é que uma linha não pode ser composta de pontos em continuidade. 3. Demonstra-se a impossibilidade de existência de um contínuo composto de partes indivisíveis por contiguidade. A demonstração precedente mostrou que coisas indivisíveis não podem ser contínuas uma com a outra. Para que elas sejam contíguas, devem estar em contato, isto é, se tocarem. Ou, onde quer que algo toque um outro, deve ocorrer uma das 3 coisas. A. Ou o todo de um toca o todo do outro. B. Ou parte de um toca a parte do outro. C. Ou parte de um toca o todo de outro. Mas como o indivisível não tem partes, deve-se excluir as alternativas B e C. Desta maneira, se 2 pontos se tocam, é necessário que o todo toque o todo. Ora, todo contínuo apresenta partes distintas, de tal maneira que uma delas esteja aqui e outra ali. Mas acontece que as coisas que se tocam em relação ao todo não são distintas em lugar ou posição. Portanto, uma linha não pode ser composta de pontos em contato ou contíguos. 4. Demonstra-se a impossibilidade de existência de um contínuo composto de partes indivisíveis por sucessão. Um ponto não pode estar sucessivamente relacionado com outro ponto de tal maneira que eles constituam uma linha, porque uma coisa está em sucessão com outra quando não existe intermediário do mesmo gênero entre eles. Mas supondo que existam 2 pontos em sucessão, eles devem diferir de localização, caso contrário não seriam 2 pontos, mas um único ponto. Ainda mais, eles não podem se tocar, conforme demonstrado no argumento precedente. Portanto, eles devem estar situados a uma certa distância um do outro. E se for assim, deve haver algum intermediário entre eles, e o intermediário nesse caso somente poderá ser uma linha. Portanto, o intermediário entre 2 pontos é sempre uma linha. Ora, se como se pretendia, uma linha é formada por pontos em sucessão, e se conforme demonstrado em seguida, entre 2 pontos qualquer em sucessão sempre existe uma linha, isto é, uma série de pontos em sucessão, viola-se com isso a condição da sucessão, que é a inexistência de intermediários do mesmo gênero. Portanto, uma linha não é composta de pontos em sucessão. 5. Conclusão. Pode-se dizer, para concluir, simplesmente que, se for verdadeira outra definição de contínuo dada no livro 3, que diz que o contínuo é o que é infinitamente divisível, então de maneira alguma o contínuo pode ser composto de partes indivisíveis. Porque tudo que é divisível é dividido em suas partes, e se suas partes são indivisíveis, ele não poderá ser infinitamente divisível.
6. Introdução ao restante da abordagem. As argumentações precedentes mostraram com clareza que as linhas e outras quantidades contínuas que apresentam posição não podem ser compostas de partes indivisíveis. A seguir, Aristóteles mostra que o mesmo se pode dizer do movimento e do tempo. Fará isso considerando simultaneamente a magnitude, o movimento e o tempo. Demonstrará que, se uma delas for composta de partes indivisíveis, todas as demais também o serão, e também que, se uma delas for infinitamente divisível, todas as demais também o serão, porque tudo que for admitido para uma dessas três coisas necessariamente se aplicará às demais. Primeiramente, Aristóteles demonstra isso em relação à magnitude e o movimento, depois em relação à magnitude e o tempo. Em relação à magnitude e o movimento, a demonstração é dividida em duas demonstrações consecutivas. A. Demonstra-se que, se a magnitude é composta de partes indivisíveis, o movimento que atravessa semelhante magnitude deverá ser composto de movimentos indivisíveis iguais em número às partes indivisíveis de que a magnitude é composta. Através do raciocínio que demonstrará essa proposição, determina-se como seria o movimento se a magnitude fosse composta de partes indivisíveis. Ora, isso levará a que se demonstre que b. O movimento que apresenta a natureza precedentemente determinada é um movimento intrinsecamente impossível. Portanto, nenhum movimento que apresenta partes indivisíveis é possível, nenhuma magnitude composta de partes indivisíveis é possível, porque senão seguir-se-ia a existência daquele movimento impossível. Em relação à magnitude e o tempo, Aristóteles demonstrará de duas maneiras diferentes que a. Se a magnitude é infinitamente divisível, o tempo também o será e vice-versa. Ora, infinitamente divisível significa não ser composto de partes indivisíveis, conforme já visto. Portanto, demonstrar a proposição acima significa demonstrar que se a magnitude não é composta de partes indivisíveis, o tempo também não o será e vice-versa. 7. Se a magnitude é composta de partes indivisíveis, assim também o movimento, mas isso é impossível. Se a magnitude é composta de partes indivisíveis, então o movimento que atravessa semelhante magnitude será composto de movimentos indivisíveis iguais, em número, às partes indivisíveis que a magnitude é composta. Uma explicação mais detalhada a esse respeito pode ser dada conforme o que se segue. Suponha uma linha ABC composta de três partes indivisíveis, A, B e C. Suponha que Z, um objeto móvel que é movido no espaço da linha ABC, seja ABC um movimento de Z. Então, se as partes do espaço ou da linha são indivisíveis, as partes designadas do movimento também deverão ser indivisíveis. Como dois pontos preliminares da demonstração, devem ser afirmados os seguintes, como per se evidentes. A. Se é dado um movimento ou parte de um movimento, necessariamente existirá algo que é movido. B. Se é dado algo que é movido, necessariamente deve-lhe ser presente algum movimento. Deve-se ainda afirmar como per se evidente que a. Tudo que é movido de um término a outro não pode estar simultaneamente sendo movido e tendo sido movido. Colocados esses preliminares, segue-se a demonstração. Se um objeto móvel Z é movido em relação a A, como foi admitido que dado um objeto que é movido, necessariamente deve-lhe ser presente algum movimento, será necessário que algum movimento A esteja presente em Z. Então segue-se que A ou Z está simultaneamente sendo movido e tendo sido movido, B ou Z não está simultaneamente sendo movido e tendo sido movido. Se a alternativa B é a correta, segue-se que A é divisível. Isso porque o objeto já terá atravessado uma parte de A e uma outra parte ainda permanece para ser atravessada. Ora, como A é admitida indivisível, segue-se que a alternativa B não pode ser. Se a alternativa A é a correta, segue-se que ao mesmo tempo em que Z está chegando, ele já chegou. E isso viola o segundo ponto preliminar precedentemente estabelecido. Portanto, nada pode ser movido em relação a uma magnitude indivisível, porque, se o fosse, ou simultaneamente ele estaria sendo movido e tendo sido movido, ou a magnitude não seria indivisível. Admitamos, então, conforme a conclusão precedente, que nada pode ser movido em relação a uma magnitude indivisível. Se alguém afirmar que o objeto móvel é movido através de ABC pelo movimento ABC e nada pode estar sendo movido através de A, mas apenas tendo sido movido, segue-se que o movimento não é composto de movimentos, mas de impulsos minúsculos. Ora, um impulso minúsculo se relaciona com o movimento da mesma maneira que um ponto indivisível se relaciona com uma linha. Portanto, fica demonstrado que, se a magnitude é composta de partes indivisíveis, o movimento é composto de impulsos minúsculos e indivisíveis. 8. Se a magnitude é composta de partes indivisíveis, assim também o movimento. Mas isso é impossível. Assim como é impossível que uma linha seja composta de pontos, é impossível que o movimento seja composto de minúsculos impulsos indivisíveis. Isso se demonstra de duas maneiras. Em primeiro lugar,
Se o movimento é composto de impulsos minúsculos e a magnitude é composta de partes indivisíveis, de tal maneira que o objeto não é achado sendo movido, mas tendo sido movido, através de uma parte indivisível da magnitude, segue-se que o objeto atravessou uma magnitude sem que, em nenhum tempo, tenha estado em um estado na qual o estivesse atravessando. Ora, isso é impossível. Em segundo lugar, tudo que está naturalmente em movimento ou em repouso deve estar ou em movimento ou em repouso. Mas enquanto o objeto móvel está em A, ele não está sendo movido, e da mesma maneira quando ele está em B ou em C. Portanto, enquanto o objeto móvel está em A, B ou C, o objeto móvel está em repouso, porque nunca esteve sendo movido. Então segue-se-ia que o objeto móvel estaria simultânea e continuamente em movimento e repouso. Ora, isso é impossível. 9. Se a magnitude é infinitamente divisível, o tempo também o será e vice-versa. Primeira demonstração. A primeira demonstração pode ser dividida em duas partes. Na primeira parte, considera-se o seguinte: a natureza de uma igual velocidade é tal que um objeto atravessará uma magnitude menor em menos tempo. Suponha então que existe uma magnitude infinitamente divisível que um objeto móvel atravessa em algum dado tempo. Segue-se que esse objeto móvel atravessa parte dessa magnitude em menos tempo. E assim, torna-se necessário que esse tempo seja infinitamente divisível. Na segunda parte dessa primeira demonstração, o filósofo considera ainda mais o que se segue. Inversamente, supõe um dado tempo infinitamente divisível, no qual um dado objeto se move através de uma magnitude. Segue-se que o objeto móvel, apresentando uma velocidade igual, atravessará menos magnitude em uma menor parte do tempo total. Portanto, conclui-se que a dita magnitude forçosamente será infinitamente divisível. 10. Se a magnitude é infinitamente divisível, o tempo também o será e vice-versa, segunda demonstração. Para se dar a segunda demonstração disso, deve ser admitidos preliminarmente os seguintes pontos. A. Em igual tempo, um corpo mais rápido atravessa uma magnitude menor. B. Um igual espaço é atravessado por um corpo mais rápido em um tempo menor. C. Todo movido está no tempo. D. Em todo tempo pode haver movimento. E. Tudo que é movido pode ser movido mais rápido ou mais devagar. Em relação a esse último ponto, parece ser fácil dizer que tudo que é movido pode ser movido mais rápido ou mais devagar, porque mais adiante Aristóteles demonstra que existe um movimento tão rápido que nada poderá ser mais rápido e trata do movimento do primeiro objeto móvel. Para explicar isso, deve-se dizer que existem duas maneiras de falar da natureza das coisas. A. Ou de acordo com a sua natureza, ratio comum. B. Ou de acordo com a sua ligação com a matéria própria. Nada impede que aquilo que não é impedido pela sua natureza comum seja impedido por causa de sua ligação com alguma matéria determinada. Assim, a natureza comum do movimento não impede que se possa sempre achar uma velocidade maior do que qualquer dada velocidade. Aristóteles aqui está tratando do movimento de acordo com a sua natureza, ratio comum, e não aplicando o movimento a determinados moventes ou objetos móveis. Admitidos esses preliminares, o filósofo segue com a segunda demonstração, baseada em dois objetos móveis, um mais rápido do que o outro. Se o tempo é infinitamente divisível, a magnitude será infinitamente divisível e vice-versa, porque a divisão do tempo segue a divisão da magnitude e vice-versa. Isto é, o tempo e a magnitude são divididos da mesma maneira. Vamos demonstrar isso da seguinte maneira. Seja 1 um corpo móvel mais rápido, seja 2 um corpo móvel mais lento. Então, utilizando os 5 pontos preliminares acima admitidos, poderemos encadear o seguinte raciocínio. A. Tomemos o corpo 2, suponhamos que ele se move através de uma magnitude AZ maiúsculo num tempo AZ minúsculo. B. Se agora, em seu lugar, tomarmos o corpo 1, que é mais rápido, ele se moverá através da mesma magnitude AZ num tempo menor a x. C. Voltando a tomar o corpo 2, que é mais lento, no mesmo tempo a x, ele somente atravessará o espaço menor AV. D. Eu colocando em seu primeiro lugar novamente o corpo 1, que é mais rápido, para que ele atravesse esse espaço AV, demorará um tempo menor a U. Ora, esse processo vai até o infinito, tomando um corpo móvel mais lento, depois o movimento do corpo mais rápido, e depois o mais rápido, depois o mais lento, e assim sucessivamente, utilizando as 5 hipóteses que foram admitidas preliminarmente. Portanto, se é possível, por causa dos 5 pontos preliminarmente admitidos, que essa alternação de objeto mais rápido para o mais lento e do mais lento para o mais rápido possa ocorrer até o infinito, e se uma divisão do tempo e da magnitude sempre resulta de uma tal alternância, então fica claro que todo o tempo e toda a magnitude é infinitamente divisível. Podemos, portanto, concluir que infinitamente divisível significa não ser composto de partes indivisíveis, conforme anteriormente demonstrado. Portanto, o ter agora demonstrado a proposição acima significa ter demonstrado que todo tempo e toda magnitude não são compostas de partes indivisíveis.
11. O finito e o infinito se acham na magnitude e no tempo da mesma maneira. Se tanto o tempo quanto a magnitude forem infinitos, o outro também será infinito e serão infinitos da mesma maneira. Para se entender o que isso significa, deve-se distinguir dois tipos de infinito. A. Se o tempo é infinito em suas extremidades, a magnitude também será infinita em suas extremidades. B. Se o tempo é infinito por divisão, a magnitude também será infinita por divisão. C. E se o tempo for infinito em ambas essas maneiras, a magnitude também será infinita em ambas essas maneiras. Aristóteles demonstra essa afirmativa, mas essa demonstração foi omitida na presente compilação. 12. Resposta a um argumento de Zenão. Zenão tentou demonstrar que nada se move de um lugar para o outro, por exemplo, de A até B. Porque é claro que entre A e B existe uma infinidade de pontos intermediários, porque um contínuo é divisível até o infinito. Se, portanto, algo se move de A até B, ele deve atravessar uma infinidade de partes e trocar uma infinidade de partes. Ora, isso não poderá acontecer num tempo finito. A resposta que esse argumento deve ser dada consiste em que essa argumentação se baseia num julgamento falso, porque o comprimento, o tempo e cada contínuo pode ser ditos infinitos de duas maneiras, infinitos por divisão e infinitos nas extremidades. Por isso, um tempo que seja finito em quantidade será infinito por divisão, de onde que se segue que o infinito da magnitude é atravessado por completo, não num tempo finito, mas num tempo infinito, o que não é impossível, conforme pretendia Zenão. É que a finitude de pontos da magnitude é atravessada na infinitude de agoras do tempo. 3. Segunda parte. A primeira divisão quantitativa do movimento em relação ao tempo. 1. Introdução à segunda parte. A segunda parte se encaminha assim. A. Primeiro, demonstra-se que o agora, em seu sentido próprio, é indivisível. B. Depois, demonstra-se que não existe movimento no agora, mas apenas no tempo. C. Em terceiro, já que todo movimento está no tempo e o tempo é divisível, o movimento pode ser dividido quantitativamente de acordo com a divisão do tempo, e esta é a primeira das suas divisões quantitativas. D. Em último lugar, examina-se a ordenação das partes quantitativas do movimento em relação ao tempo e a natureza dessas partes. E. O material da parte anterior e última é útil e importante para uma compreensão mais completa da segunda divisão quantitativa do movimento, que é em relação às partes de um objeto móvel. 2. O sentido próprio do termo agora. O termo agora pode ser usado em seu sentido próprio ou em outro sentido extenso. O sentido extenso do termo agora consiste em que agora pode ser usado em seu sentido extenso quando dizemos que algo é feito durante o todo de um presente dia está sendo feito agora. Este não é o sentido próprio do agora, porque o dia de hoje inteiro não é agora primeiramente per se, mas em relação a uma parte de si mesmo. O sentido próprio do termo agora consiste em que aquilo que se chama de agora, primeiramente per se, é necessariamente indivisível. Isso será demonstrado a seguir. 3. Demonstra-se que o agora é indivisível. A. Para todo finito contínuo, existe alguma extremidade fora da qual não existe nada daquilo da qual essa extremidade é extremidade. Essa extremidade é indivisível. Portanto, existe uma extremidade do passado, além do qual não existe passado, e dentro do qual não existe futuro, assim como existe uma extremidade do futuro, além do qual não existe futuro, e dentro da qual não existe passado. B. Ora, a mesma extremidade deverá ser tanto o término do passado como do futuro. Porque se a extremidade que é início do futuro é diferente da extremidade que é término do passado, então essas duas extremidades devem estar A1. Ou em sucessão uma com a outra, de tal maneira que uma sucede imediatamente à outra. B1. Ou uma deve estar separada e a alguma distância da outra. Mas é impossível que uma extremidade esteja em sucessão com a outra, porque se assim o fosse, o tempo seria um agregado de partes indivisíveis, o que não pode ser, porque nenhum contínuo é formado de partes indivisíveis. Mas também não é possível que uma extremidade seja separada e a distância da outra, porque então haveria um tempo intermediário entre essas duas extremidades, e isso não pode ser. Isso não pode ser porque o futuro sucede ao passado e pertence à natureza da sucessão que não haja coisas do mesmo gênero entre duas coisas em sucessão uma com a outra. Portanto, a extremidade do passado não pode ser diferente da extremidade do futuro e são uma única extremidade. C. A divisão do tempo é o agora. Mas a divisão de um contínuo não é nada mais do que o término comum a duas partes. E é justamente isso que nós entendemos por agora, o término comum do passado e futuro. Ora, além do que, pelo que ficou dito, ficar já evidente que esse termo comum, que é o agora é indivisível, pode-se acrescentar ainda que nada que é divisível é a própria divisão pela qual é dividido. Portanto, se o agora for divisível, ele não será agora em seu sentido próprio, mas em seu sentido extenso. Assim fica claro que o que é divisível não pode ser agora em seu sentido próprio. D. Além disso, pode-se acrescentar ainda que, se o agora é dividido,
parte dele deverá ser passado e parte dele deverá ser futuro. Isso porque, sempre que o tempo é dividido, parte dele deverá ser futuro e parte deverá ser passado. Ora, isso é contra a natureza do que é chamado agora. Porque quando nós dizemos agora, nós queremos dizer aquilo que está por completo em existência presente. 4. Não pode haver nem movimento nem repouso no agora. Primeira parte. Nada pode ser movido no agora. Se pudesse existir movimento no agora, então naquele agora dois objetos móveis, um mais rápido e outro mais lento, poderiam ser movidos. Assim, suponha o agora ser m e o corpo mais rápido ser movido através da magnitude AB em m. Mas em um tempo igual, o corpo mais lento seria movido através de uma magnitude menor AC. Mas um corpo mais rápido atravessará essa magnitude AC menor num tempo menor. Portanto, seguir-se-ia que o agora é dividido, mas o agora é indivisível. Portanto, nada pode ser movido no agora. Nada também pode estar em repouso no agora. Uma coisa está em repouso quando pode ser movida por natureza, mas não é movida quando, como, em relação ao que é natural para ela ser movida. Porque se fosse de outra forma, não se trataria de repouso, mas de imobilidade. Mas já foi demonstrado que nada é movido naturalmente no agora. Assim, é claro que nada está em repouso no agora. Pode-se mostrar também que nada pode estar em repouso no agora porque uma coisa está em repouso quando, em relação tanto ao seu todo e em suas partes, é o mesmo tanto agora quanto era previamente. Uma coisa está em movimento quando, em relação tanto ao seu todo como suas partes, é diferente agora do que era previamente. Mas no agora não existe previamente. Portanto, nada está em repouso no agora. Conclui-se, portanto, que tudo que é movido e tudo que está em repouso é movido ou está em repouso no tempo e não no agora. 5. Comentário do compilador. A essa altura, apresenta-se a seguinte questão. Aristóteles afirma que nenhum contínuo é formado de partes indivisíveis. Portanto, uma linha não é composta de pontos, nem o tempo é composto de agoras. Por isso, entende-se que parece que Aristóteles quis dizer que um ponto isolado não existe em ato, mas apenas em potência, na medida em que uma linha é infinitamente divisível. Ora, se isso se aplicar também ao tempo, dever-se-ia dizer que o agora também não existe, exceto em potência. Porque se o agora existe em ato, o agora faz parte do tempo e, portanto, o tempo deveria ser composto de agoras. Mas a discussão de Aristóteles provando que o agora é indivisível e que não existe movimento ou repouso no agora parece mostrar que ele entende que o agora, ao contrário do ponto, existe em ato. Ora, isso parece ser contra a afirmação precedente, que diz que todo contínuo não é composto de partes indivisíveis e que o tempo não é composto de agoras. Essa dificuldade pode ser resolvida considerando que o agora realmente existe em ato, mas o ponto não tem existência, exceto em potência, e ambos são realmente indivisíveis. Não obstante isso, nem o tempo é composto de agoras, nem uma linha é composta de pontos. A linha não é composta de pontos porque a linha, como tal, existe em ato, mas os pontos não, existindo esses últimos apenas em potência. A linha toda, que existe em ato, é composta de partes em ato, mas que não são pontos, e sim linhas menores, infinitamente divisíveis. Basicamente, aqui de novo o princípio do cálculo diferencial integral, né? O tempo não é composto de vários agoras, porque somente apresenta existência real esse único agora, sendo que o passado e o futuro não têm existência real. Portanto, na natureza, somente existe do tempo um único agora, que é a extremidade comum do passado e do futuro. O passado e o futuro não têm existência na realidade, mas são fundamentados na realidade, na medida que são uma construção da alma fundada sobre a sua percepção de antes e depois no movimento, conforme foi explicado. Portanto, apesar do agora existir em ato, o tempo não é composto de agoras em sucessão, em continuidade ou em continuidade. Assim, apesar do agora ser indivisível, ele existe em ato, ao contrário do ponto, que também é indivisível, mas não existe na natureza senão em potência. Mas enquanto pode-se dizer que de uma certa forma uma linha é composta de uma infinidade de pontos que existem somente em potência, somente existe no tempo um único agora. 6. Não pode haver nem movimento nem repouso no agora, parte final. Quando existem dois tempos, em um dos quais existe repouso, em outro dos quais existe movimento, o mesmo agora está em ambos os tempos. Por quê? Porque o movimento e o repouso se sucedem, e se um mesmo agora indivisível não estiver em ambos esses tempos no movimento e do repouso, como um limite comum, segue-se que haverá dois agoras indivisíveis em sucessão, o que não pode ser. Como exemplo, temos o caso de alguma coisa que está movida depois de um estado de repouso, ou está em repouso depois de ser movida. Ora, segue-se daí que, se algo pode estar naturalmente em repouso ou em movimento no agora, seguir-se-ia que algo pode estar simultaneamente em repouso e em movimento, o que é impossível. Portanto, tudo que é movido e tudo que está em repouso é movido e está em repouso no tempo e não no agora. Pode-se explicitar um pouco mais essa consideração, dizendo que não existe um momento único em que algo está em movimento e nem um momento único em que algo está em repouso, mas um movimento e repouso somente existem num tempo.
7. A primeira divisão do movimento em partes quantitativas. Posso colocar o problema dizendo que o movimento é quantitativamente dividido de duas maneiras. De uma primeira maneira, ou divisão, a primeira divisão quantitativa do movimento consiste em que o movimento é dividido de acordo com a divisão do tempo, porque todo movimento está no tempo. Isso foi o que tem sido demonstrado nas partes anteriores, quando se mostrou que o movimento não está no agora, mas no tempo. E como todo tempo é divisível, assim como existe menos movimento em menor tempo, todo movimento deve ser quantitativamente dividido em relação ao tempo. A segunda divisão do movimento em partes quantitativas é aquela pela qual o movimento é dividido quantitativamente de acordo com a divisão do objeto móvel em suas partes, o que é explicado mais adiante. 8. Introduz-se o final da segunda parte. Para a segunda parte de sua abordagem, depois do filósofo ter mostrado que o movimento é dividido de acordo com a divisão do tempo, ele começa a tratar da ordenação das partes do movimento divididas de acordo com a divisão do tempo. 9. O tempo no qual uma mutação é primeiramente terminada é indivisível. Como um fato preliminar, devemos considerar que, já que tudo que é mudado de um término para o outro, então tudo que é mudado, quando já foi mudado, deve estar no término para o qual. A demonstração dessa afirmativa é omitida nessa compilação. Devemos, porém, considerar o que significa uma mutação primeiramente terminada num dado tempo. Uma mutação é primeiramente terminada num dado tempo quando ela não é terminada naquele tempo por razão de nenhuma das partes desse tempo, como quando o objeto móvel se diz ter sido mudado em um dia porque ele foi mudado em alguma parte daquele dia. É razoável que o tempo no qual uma mutação é primeiramente terminada seja indivisível, porque existe um término ou um fim do movimento, e o término de cada contínuo é indivisível. Podemos demonstrar essa afirmação fazendo as seguintes considerações. Seja AC maiúsculo um tempo divisível e dividido em B. Supõe-se que o movimento está terminando de maneira primária em AC. Então deve-se dizer que no tempo AC, A. O corpo móvel foi mudado em cada uma das partes. B. O corpo móvel está sendo mudado em cada uma das partes. C. O corpo móvel está sendo mudado em uma parte e foi mudado em outra parte. Se acontece a alternativa A, o movimento não é terminado de maneira primária no todo, mas na parte. Se acontece a alternativa B, então o objeto móvel está sendo mudado no todo, o que é contra a suposição inicial de que o movimento estava terminando na ação do todo de maneira primária. Se acontece a alternativa C, também não se pode dizer que o movimento está terminado de uma maneira primária no todo. Como as três alternativas são incompatíveis com a suposição inicial, segue-se que o movimento somente pode estar terminado de maneira primária em um tempo indivisível. 10. Comentário do compilador. Se, por um movimento no qual uma mutação é primeiramente terminada, Aristóteles quer dizer o tempo no qual o móvel chegou ao repouso. Para colocar essa questão, devemos perguntar a respeito do problema precedentemente colocado por Aristóteles, se pela expressão o tempo no qual uma mutação é primeiramente terminada, quer se dar a entender o mesmo que o tempo no qual o móvel chegou ao repouso. Em vista do que será discutido mais adiante, essa questão é idêntica ao perguntar-se se a expressão tendo sido movido significa estado de repouso. Devemos responder, em primeiro lugar, que a expressão o tempo no qual uma mutação é primeiramente terminada não significa o tempo no qual um móvel chegou ao repouso, assim como a expressão tendo sido movido não significa estado de repouso. Essa expressão significa apenas que o móvel chegou a um término do movimento, que pode ser ou não o último término. O que anteriormente foi demonstrado é que esse término é alcançado em um movimento indivisível. Mas nesse movimento indivisível não existe nem movimento nem repouso, porque o movimento e o repouso não existem em nenhum agora indivisível, mas somente no tempo. Devemos responder em seguida que, de fato, alcançando esse mesmo momento indivisível em que o movimento chega ao seu término, podendo ser o término último ou não, nesse momento indivisível, nem mesmo é possível dizer se foi alcançado um estado de repouso. Isso porque uma coisa está em repouso quando é a mesma tanto agora quanto previamente, e está em movimento quando é diferente agora do que era previamente. Isso é consequência da própria natureza do movimento, que é medido e conhecido pelo tempo e vice-versa. Ora, o tempo é o número do movimento em relação ao antes e depois. Portanto, se não houver antes e depois, como acontece no momento indivisível, não pode haver tempo, por onde nem o movimento nem o repouso podem ser conhecidos. Ora, no momento indivisível, em que o movimento chega ao término, não existe nem antes nem depois, de onde por consequência não existe tempo, e por isso não há como conhecer-se se o móvel alcançou o repouso. A essas considerações, São Tomás acrescenta mais adiante que a expressão tendo sido movido se refere a um estado em ato quando realmente o movimento alcançou seu término último e a um estado em potência quando o movimento ainda não alcançou seu término último. 11. Não existe nenhuma primeira parte do tempo no qual algo está sendo mudado de maneira primária. Posso demonstrar que não existe nenhuma primeira parte do tempo no qual algo está sendo mudado de maneira primária mediante as seguintes considerações. Seja AD maiúsculo o tempo no qual algo é primeiramente mudado,
antes do qual não havia movimento, mas dentro do qual existe movimento. Então AD pode ser A, divisível, B, indivisível. Ora, AD não pode ser indivisível porque o tempo é dividido da mesma maneira que o movimento. Isso se explicou quando se mostrou o primeiro modo da divisão quantitativa do movimento. Portanto, se alguma parte do movimento estivesse em AD, segue-se que AD é parte do tempo, e assim o tempo seria composto de indivisíveis. Mas a unidade indivisível do tempo é o agora, de onde se seguiria que existem agoras consecutivos um ao outro ao tempo. O compilador pensa esclarecer essas afirmações, considerando que Aristóteles não parece querer dizer que não existe um tempo primário a partir do qual algo inicia seu movimento, porque esse tempo existe, já que todo contínuo finito apresenta alguma extremidade indivisível fora da qual não existe nada daquilo do qual essa extremidade é extremidade, assim como uma linha finita apresenta dois términos, um no início e outro no fim. Em vez disso, o que Aristóteles parece querer dizer é que nesse tempo primário, a partir do qual algo inicia seu movimento, ainda não existe movimento. Isto é, o movimento se inicia a partir daí, mas não se inicia aí. Tratar-se-ia apenas de algo como o término do movimento precedente ou do estado de repouso precedente. Isto é o que acontece com uma linha que apresenta duas extremidades indivisíveis, a partir de uma das quais a linha começa ou na outra termina. Em nenhuma das extremidades pode-se dizer que existe natureza de linha, porque a linha, por natureza, é divisível infinitamente e a extremidade não. Assim também, não pode existir um tempo indivisível no qual e dentro do qual se inicia de forma primária o movimento, porque se existisse esse tempo, existiria uma parte inicial indivisível do movimento, e uma parte inicial indivisível do movimento não pode ser movimento, porque não tem natureza de movimento, já que pertence à natureza do movimento o ser divisível. Dessa maneira, existe uma extremidade indivisível a partir da qual se inicia o movimento, mas não na qual se inicia o movimento. E se concede que essa extremidade existe, então com mais razão não poderá mais existir um momento após essa extremidade dentro do qual se inicia o movimento. Porque então segue-se-ia que no tempo haveria uma sucessão de dois instantes indivisíveis e que o tempo seria composto de agoras em sucessão, coisa que é impossível. Portanto, não pode existir de maneira alguma um momento dentro do qual se inicia um movimento de maneira primária. Ademais, é necessário ainda esclarecer o sentido das seguintes palavras da demonstração de Aristóteles. Abre aspas. Se alguma parte do movimento está em AD, então AD é parte do tempo. E se o indivisível AD é parte do tempo, então deve-se dizer que o tempo é composto de partes indivisíveis. Fecha aspas. Isso parece ser contraditório, porque daí parece se depreender, porque se existe uma única parte indivisível de tempo qualquer, segue-se que o tempo é composto de indivisíveis, conforme está dito. Mas isso, por sua vez, parece que não pode ser, porque o agora existe e é indivisível, e nem por isso é composto de agoras. Quanto a isso, deve-se dizer que o agora existe, mas não se segue daí que ele seja parte do tempo. O fato de não estar isso bem claro é o que provoca a confusão acima. O tempo é, por natureza, infinitamente divisível, e cada uma de suas partes tem natureza de tempo. Ora, o agora não tem natureza de tempo, conforme pode ser visto recapitulando certos conceitos da teoria do tempo. A teoria do tempo diz que o antes e o depois existem em primeiro lugar no lugar e na magnitude, porque a magnitude é a quantidade que tem posição e o antes e o depois pertence à natureza da posição. O antes e o depois existem no movimento como consequência do fato de existir antes e depois no lugar e na magnitude, e no tempo como consequência de existir no movimento. O tempo é consequência do movimento, mas não do movimento enquanto movimento, mas na medida em que o movimento apresenta antes e depois. E o movimento apresenta antes e depois apenas um sujeito, porque pela razão o antes e o depois não pertence ao movimento, mas à magnitude. Nós conhecemos o tempo quando distinguimos o movimento, determinando-lhe um antes e o depois. Dizemos que o tempo passa quando apreendemos um antes e um depois no movimento, como se disséssemos que existe um tempo número no antes e o depois no movimento. Portanto, se nós apreendemos um agora e não discernimos no movimento um antes e um depois, não podemos dizer que há tempo, porque não há movimento e não há antes e depois. E como não existe antes e depois um agora, pode-se ver claramente que o agora não é tempo e não apresenta a natureza de tempo. Da mesma maneira, se discernirmos no movimento um antes e depois, mas tomarmos o mesmo agora como sendo o fim do antes e princípio do depois, também pode-se dizer que não há movimento e, portanto, não há tempo. Vê-se, portanto, mais claramente ainda que o agora não é tempo. Além disso, o agora, que é a única parte no sentido especial explicado mais adiante do tempo que existe em ato, é aquilo pelo qual nós conhecemos o tempo. Assim como nós percebemos o movimento através de um mesmo objeto móvel que se encontra em posições diversas, e assim trata-se de um objeto móvel diferente pela razão, mas não pelo sujeito, assim também nós percebemos o tempo através de um mesmo agora, que se torna diferente pela razão, mas não pelo sujeito. Ora, o objeto móvel é diferente do movimento em si mesmo. O objeto móvel não é a parte do movimento, apesar de existir conjuntamente com ele.
Da mesma maneira, o agora é diferente do tempo em si mesmo e não é parte do tempo, apesar de existir conjuntamente com ele, porque o objeto móvel está para o movimento, assim como o agora está para o tempo. Entretanto, existe uma maneira especial pela qual se pode se dizer que o agora é parte do tempo. Se o agora não fosse de maneira alguma parte do tempo, como somente existe o agora em ato, o tempo seria apenas uma construção da alma sem existência fixa nas coisas. Para não se chegar a esse extremo, que parece contrário à realidade, pode-se dizer que essa afirmação é quase verdadeira, porque o tempo é, em sua quase totalidade, uma construção da alma, sem existência fixa nas coisas, exceto uma parte indivisível do mesmo, que apresenta a natureza do tempo apenas de uma maneira extremamente imperfeita. Essa parte é o agora. Por isso, Aristóteles diz que se a alma não existisse, o tempo não teria algum tipo de ser, mas um ser muito imperfeito. Sobre essa parte do tempo ser algo que é perceptível só pela alma, eu recomendo que vocês vejam o meu vídeo bem antigo sobre a noção de tempo de Santo Agostinho, que vai ficar mais claro. Mas, não obstante isso, a rigor pode-se dizer que o agora não é parte do tempo e nem apresenta a natureza de tempo. Retornando à passagem da demonstração que está sendo comentada, dizia ela, abre aspas, se alguma parte do movimento está em AD, então AD é parte do tempo, fecha aspas. Isso é claro porque onde existe movimento, existe o tempo, mas um agora indivisível não existe movimento e, portanto, não pode existir tempo. Mas se, por absurdo, houvesse movimento no agora indivisível, teria que existir tempo no agora indivisível. E se existe tempo no agora indivisível, o agora seria parte do tempo e o tempo seria composto de indivisíveis. Por isso é que essa parte da demonstração conclui. Abre aspas. E se o indivisível AD é parte do tempo, então deve-se dizer que o tempo é composto de indivisíveis. Fecha aspas. Abre aspas. Mas a unidade indivisível do tempo é o agora, de onde se seguiria que existem agoras consecutivos um ao outro no tempo. Fecha aspas. A demonstração do filósofo continua dizendo que, tendo negado que AD é indivisível, necessariamente segue-se que AD é divisível. E se em AD algo é primeiramente mudado, conforme explicado no início da demonstração, segue-se que este algo está sendo mudado em toda a parte de AD. Mas o tempo é divisível até o infinito, de onde fica claro que não existe nenhum primeiro tempo divisível no qual algo está sendo primeiramente movido. Por exemplo, não se pode dizer que um dia é aquilo na qual algo está sendo primeiramente movido em primeiro lugar, porque ele estava sendo movido na primeira hora daquele dia antes que o estivesse sendo naquele dia todo. E, se for admitido que deve então existir uma primeira parte não divisível, recaímos na contradição anterior. 12. Explicação intermediária. Tudo que é mudado no tempo. Isso foi explicado quando Aristóteles mostrou que no agora não existe movimento ou repouso, mas somente no tempo. Mas uma coisa pode ser dita mudada no tempo de duas maneiras. A. Primeiramente e per se. B. Por razão de uma parte, quando algo é dito ter sido mudado em um ano, porque foi mudado em um dia daquele ano. Isso deveria ficar claro porque alguma coisa é dita acontecer a uma outra, primeiramente quando ela lhe acontece em relação a cada uma de suas partes. 13. Antes de cada sendo movido, existe um tendo sido movido. Primeira demonstração. Sobre o significado de tendo sido movido, veja-se um dos comentários precedentes. A seguir temos a primeira demonstração de que antes de cada sendo movido, existe um tendo sido movido. Suponha que um corpo móvel seja movido através de uma magnitude jk no tempo primário vq. Um outro corpo móvel, de velocidade igual, e que começou a ser movido simultaneamente com o primeiro, será movido através da metade dessa magnitude na metade do tempo. E já que o primeiro corpo móvel apresenta a mesma velocidade, ele percorrerá parte de jk em parte de tempo vq. Daqui se segue que o que está sendo movido estava numa situação de tendo sido movido previamente. São Tomás comenta a respeito do significado de tendo sido movido e dessa demonstração que, tendo sido movido, é o término de um movimento da mesma maneira em que o ponto é dito término de uma linha. Assim como em qualquer linha ou parte de uma linha, antes que toda essa linha ou parte dela termine, existe algum ponto em relação ao qual a linha é dividida, antes de cada movimento ou cada parte do movimento, existe algo que está em situação de tendo sido mudado. Além disso, um ponto dentro de uma linha está em potência antes que a linha seja dividida, mas está em ato quando a linha foi dividida. Da mesma maneira, aquilo que se chama tendo sido mudado dentro de um movimento está em potência quando o movimento não terminou ali em ato. Mas o tendo sido movido está em ato se o movimento de fato terminou ali. E já que aquilo que está em ato é melhor conhecido do que aquilo que está em potência, Aristóteles prova que aquilo que está continuamente sendo movido já estava em situação de tendo sido movido por meio de um outro objeto móvel de igual velocidade, cujo movimento já estava terminado.
Trata-se de algo equivalente a provar que em uma linha existe um ponto em potência por meio de uma outra linha de mesma natureza, mas dividida em ato. 14. Antes de cada sendo mudado, existe um tendo sido mudado, segundo a demonstração. Num tempo total VQ, ou em qualquer outro tempo, uma coisa é dito tendo sido mudada porque existe um último agora daquele tempo. Ora, todo tempo deve ser um intermediário entre dois agoras, assim como toda linha é intermediária entre dois pontos. Assim, não importa que agora tomado depois do primeiro agora, do tempo que mede o movimento, o corpo estava naquele agora em estado de tendo sido mudado. Ora, o tempo é infinitamente divisível em outras partes, e o corpo está em estado de tendo sido mudado em cada agora que seja extremidade de um tempo que mede o movimento. Por causa disso, tudo que está sendo mudado esteve em tendo sido mudado um número infinito de vezes. Esse tendo sido mudado que existe antes de cada sendo mudado, portanto, não existe fora do sendo mudado, mas dentro dele como término de uma de suas partes. 15. Antes de cada tendo sido mudado, existe um sendo mudado. Questão preliminar. Tudo que é mudado de algo para algo é mudado no tempo. Se isso não fosse verdade, então a mudança de A para B ocorre em um agora. De onde se seguiria que um objeto móvel estaria em A e B simultaneamente, o que não pode ser. Portanto, deve-se dizer que o objeto está em A em um agora e em B em outro agora. Mas entre cada dois agoras existe um tempo intermediário. Portanto, tudo que é mudado no tempo. Pode observar-se que essa argumentação é válida também para o caso da geração e corrupção, mas mostrar isso não é fácil e é uma questão que fica aqui omitida. 16. Antes de cada tendo sido movido, existe um sendo movido, demonstração. Tudo que alcançou o estado de tendo sido movido foi movido no tempo. Isso foi demonstrado no item precedente. Ora, todo tempo é divisível e aquilo que é medido em algum tempo é medido em toda parte daquele tempo. Assim, devemos afirmar que aquilo que alcançou um estado de tendo sido mudado em algum tempo esteve sendo mudado na metade daquele tempo e novamente na metade daquele outro e assim por diante. Desta maneira, antes de qualquer tendo sido mudado, existe um sendo mudado. 17. Conclusão. Antes de cada tendo sido mudado, existe um sendo mudado, e antes de cada sendo mudado, existe um tendo sido mudado. Assim fica claro que não existe de nenhuma maneira um primeiro. A razão disso é que no movimento indivisível não é juntado a outro indivisível de tal maneira que o movimento inteiro seja composto de indivisíveis. Se esse fosse o caso, existiria um primeiro. Quarto, terceira parte, a segunda divisão quantitativa do movimento em relação ao objeto móvel. 1. Tudo que é movido é divisível. A demonstração, tal como se encontra em Aristóteles, é a seguinte. A. Toda mutação é a partir de algo em direção a algo. B. Mas quando uma coisa está no término para o qual ele não está sendo mudado, mas tendo sido mudado. C. Quando uma coisa em relação a seu todo e a todas as suas partes está em término a partir do qual ele ainda não está sendo mudado, mas em repouso. D. Também não se pode dizer que enquanto uma coisa está sendo mudada, está em ambos os términos em relação tanto ao seu todo como às suas partes, porque então estaria em dois lugares ao mesmo tempo. E, da mesma forma, não se pode dizer que ela não esteja em nenhum dos términos. Segundo o texto comentado por São Tomás, estende-se que Aristóteles aqui está falando dos términos próximos do movimento e não dos términos últimos. F. Segue-se então que tudo que é mudado, enquanto está mudando, está em um dos términos em relação à parte de si mesmo e em outro término em relação à parte de si mesmo. Pode-se dar o seguinte exemplo. Quando uma coisa é mudada de AB para BC, a parte que está deixando o AB está entrando em BC. Assim, é claro que tudo que é mudado é divisível, porque está parte em um término e parte em outro. 2. Comentário. São Tomás levanta uma questão. Nas alterações, não parece ser verdade que aquilo que é alterado, enquanto está sendo alterado, está parte em um término e parte em outro. Porque o movimento de alteração não procede de tal maneira que primeiramente uma parte é alterada e depois uma outra. Na verdade, o que parece ocorrer é que primeiro todo é menos quente e depois é mais quente. Essa questão soluciona-se do seguinte modo. Em primeiro lugar, no livro 8, Aristóteles demonstrará que somente o movimento local poderá ser contínuo e regular. Ora, aqui no livro 6, o movimento é tratado na medida em que é contínuo. Portanto, não é de se admirar que a demonstração acima somente seja perfeitamente válida para o movimento local. Um corpo movido em movimento local sempre parcialmente entra no local ao qual ele se dirige antes que entre de todo. Mas em relação à alteração, isso é verdade de uma certa maneira e não é verdade de uma outra maneira. Em segundo lugar, é claro que toda alteração ocorre através da potência do agente que altera. Quanto maior essa potência, mais ela pode alterar o corpo. Mas aquilo que é alterado posteriormente, por sua vez, altera algo mais que está junto dele, embora seja menos efetivo como agente. Assim, o poder de alterar se torna progressivamente menos potente.
Por exemplo, o fogo imediatamente esquenta uma parte do ar e o ar esquentado esquenta uma outra parte. Portanto, nós devemos reconhecer que existe uma certa sucessão até aquilo que é alterado todo de uma vez. Já que a alteração ocorre por meio de um contato com o agente alterante, então as partes do corpo alterado, que estão mais próximas do agente alterante, recebem a impressão do agente alterante mais perfeitamente no início, e o corpo chegará à perfeita alteração sucessivamente de acordo com a ordem de suas partes. De tudo isso, pode-se concluir que aquilo que é mudado, enquanto está sendo mudado, está a parte de um término e parte de um outro término, é verdadeiro de maneira simples e absoluta apenas para um movimento local. Mas no movimento de alteração, isso é verdade apenas de uma maneira qualificada, conforme acima explicado. 3. Argumento de Zenão, negando a mutação entre contraditórios. O argumento aduzido de Zenão consiste em que tudo que é mudado, enquanto está sendo mudado, não está em nenhum dos términos. Porque se estiver no término a partir do qual, ainda não está sendo mudado. E se estiver no término para o qual, já foi mudado. Portanto, se uma coisa está sendo mudada de um contraditório a outro, enquanto está sendo mudado, por exemplo, de não branco a branco, não é nem branco nem não branco. Ora, isso é impossível. A isso pode-se responder que essa impossibilidade se segue para aqueles que sustentam que o indivisível pode ser movido. Mas para aqueles que sustentam que tudo que é movido é divisível, não ocorre nenhuma impossibilidade, porque enquanto o móvel estiver sendo mudado, uma parte será branca e outra parte será não branca. Essa resposta não é completa, porque não leva em conta que às vezes uma parte não é alterada antes da outra e que um corpo pode ser gerado ou corrompido de uma só vez. Isso é em parte aqui omitido e em parte tratado no livro 8, onde a resposta completa ao argumento de Zenão será dada. 4. Tudo aquilo que não tem partes não pode ser movido exceto por acidente. Primeira demonstração. Tudo aquilo que não tem partes não pode ser movido exceto por acidente. Por exemplo, um ponto é movido por acidente em um corpo inteiro ou uma superfície na qual existe um ponto. Demonstra-se essa afirmação supondo que aquilo que não tem partes seja movido de AB para BC. AB e BC podem ser magnitudes, lugares, qualidades, etc. Seja ED o tempo no qual uma coisa é mudada de um término a outro primeiramente. Este tempo existe e não é indivisível, porque senão segue-se-ia que o objeto está em dois diferentes lugares simultaneamente, conforme demonstrado precedentemente. Tudo que é mudado de algo para algo é mudado no tempo. Durante ED, o objeto móvel deve estar A em AB, B em BC, C parte em AB, parte em BC. A alternativa C não é possível, porque senão o corpo seria composto de partes, o que foi admitido como não sendo verdade. A alternativa B não pode ser, porque o movimento teria terminado. A alternativa A também não pode ser, porque então o movimento não teria ainda começado. Segue-se então que o corpo não pode estar sendo movido, por conseguinte, não pode existir movimento de um corpo indivisível. 5. Tudo aquilo que não tem partes não pode ser movido, a não ser por acidente. Segunda demonstração. Essa segunda demonstração é válida apenas para o movimento local. Tudo que é movido em relação ao lugar não pode atravessar uma magnitude maior do que si mesmo antes que atravesse uma magnitude igual ou menor do que si mesmo. Portanto, um ponto, se é movido, atravessará uma magnitude igual ou menor que si mesmo antes que atravesse uma magnitude maior do que si mesmo. Mas o ponto não pode cruzar uma magnitude menor do que si mesmo porque é indivisível. Portanto, deverá atravessar algo igual a si mesmo. Mas dessa maneira, o ponto irá numerar todos os pontos da linha, demonstrando que uma linha é composta de pontos. Ora, como isso é impossível, segue-se que o indivisível não pode ser movido. 6. Comentário ao fato de que o indivisível não pode ser movido. Poderia existir um movimento de objeto indivisível somente se o tempo fosse composto de agoras, porque no agora existe um tendo sendo movido, apesar de não existir movimento. Assim, se o tempo fosse composto de agoras, poderia ser afirmado que em cada um dos agoras de que o tempo é composto, o indivisível está em uma condição diferente, e assim no tempo todo, isto é, em todos os agoras, ele estaria em condições diferentes. 7. A segunda divisão do movimento em partes quantitativas, a divisão segundo as partes do objeto móvel. A divisão do movimento em relação às partes do objeto móvel é tomada como a divisão de um acidente de um sujeito divisível que ocorre por meio da divisão do seu sujeito. Por exemplo, se um corpo inteiro é branco, então a brancura é acidentalmente dividida através de uma divisão do corpo. A diferença para com a primeira divisão em relação ao tempo consiste em que, na divisão do movimento segundo as partes do objeto móvel, as partes do movimento são simultâneas. Na divisão do movimento segundo as partes do tempo, as partes do movimento não são simultâneas. Demonstra essa afirmação do seguinte modo. Das partes que são movidas pelo movimento inteiro, seja DE, o movimento da parte AB, e EF, o movimento da outra parte BC. Assim como o objeto móvel AC é composto de AB e BC, da mesma maneira DF é composto de DE e EF.
de onde deve ser dito que o movimento todo dF pertence ao objeto móvel todo AC. E assim o movimento do todo é dividido pelo movimento das partes. Por outro lado, se o movimento todo dF não é movimento do corpo todo AC, então deverá haver outro movimento de AC, seja esse outro movimento HI. Nesse ponto, do movimento do todo AC, que é HI, subtraímos o movimento de cada uma das partes do corpo móvel. Então deverá acontecer uma das seguintes três coisas com o movimento das partes. A. O movimento das partes esgota o movimento do todo HI. B. O movimento das partes são menores do que HI. C. O movimento das partes excedem HI. Se ocorre A, então HI é idêntico a DF, que é o movimento das partes. Se ocorre B, então HI excede DF por JI, e chegamos à contradição de que JI é movimento de nenhum corpo móvel, porque não é movimento de AC todo, nem de suas partes. Se ocorre C, então todas as partes excedem o todo, o que é impossível. De onde se conclui que o movimento das partes deve ser igual e o mesmo que o movimento do todo. 4. Apêndice ao livro 6. Se uma mutação pode ser infinita. 1. Apresentação do problema. Aristóteles demonstra que nenhuma mutação é infinita. Neste sentido, ele se opõe a Heráclito, que afirmava que tudo está sempre em perpétuo movimento. Primeiramente, demonstra-se que nenhuma mutação é infinita em sua própria espécie, começando pelas mutações que não são movimento local e depois analisando o mesmo para o movimento local. Depois, o filósofo mostra como a mutação pode ser infinita no tempo. 2. Demonstra-se que as mutações que não são movimento local não podem ser infinitas em sua própria espécie. Conforme já foi anteriormente colocado, toda mutação é de algo para algo. E é claro que existem pré-determinados términos para mutação. Em mutações entre contraditórios opostos, o término é ou uma afirmação ou uma negação. Por exemplo, o término da geração é ser e o término da corrupção é o não ser. E da mesma maneira, em mutações entre contrários, os próprios contrários são os términos. Já que toda alteração é de um contrário para um contrário, segue-se que toda alteração tem um término. O mesmo deve ser dito do incremento e do decremento. Assim fica claro que cada uma das mutações mencionadas apresenta um extremo na qual está terminada. Mas nada que é terminado é infinito, portanto, nenhuma dessas mutações pode ser infinita. 3. Demonstra essa mesma coisa em relação ao movimento local. O argumento precedente não se aplica ao movimento local. As demais mutações são infinitas porque são terminadas em um oposto contrário ou em um oposto contraditório. Mas não se pode provar dessa mesma maneira que o movimento local não pode ser infinito. Portanto, para demonstrar que o movimento local é finito em relação à sua própria espécie, Aristóteles utiliza outro argumento. Pode mostrar-se que o movimento local é finito porque o que não pode ser atravessado não é atravessado. Dizemos que uma coisa é impossível quando essa coisa não pode existir de nenhuma maneira. E o que não pode existir não pode estar se tornando, e isto pelo mesmo motivo. Por exemplo, se é impossível que contraditórios existam simultaneamente, então isso não pode estar se tornando, porque nada tende em direção ao impossível. Mas tudo o que é mudado em relação ao lugar está sendo mudado em direção a algo. Ora, o infinito não pode ser atravessado. Portanto, nada está sendo localmente movido através do infinito. Por conseguinte, ainda, nenhum movimento local é infinito. Podemos, portanto, concluir que é universalmente claro que nenhuma mutação pode ser infinita, no sentido de que ela não é limitada por términos definidos, a partir dos quais ela tem sua espécie. 4. Como o movimento pode ser infinito no tempo? Não existe nada que impeça um movimento que não é uno em si mesmo de durar um tempo infinito. Por exemplo, suponhamos que depois de um movimento local exista uma alteração, e depois disso um aumento, e depois disso uma geração, e assim por diante até o infinito. Um movimento assim pode durar sempre durante um tempo infinito. Mas um movimento que permanece sempre um único em número não dura através de um tempo infinito, exceto em um único caso, que é o caso do movimento circular contínuo, que pode durar através de um tempo infinito, conforme será explicado no livro 8. Bom, então com isso acabamos o livro 6 da Física de Aristóteles. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.